Hey Brainstormer, TJ here. E vamos aprender inglês com uma música mó da hora hoje? Isso aí, é isso que vai acontecer hoje. Na verdade, o que eu tô fazendo hoje? Hoje a nossa aula de música vai ser um tico diferente, por razões de eu quero super ensinar todo o vocabulário dessa música e todas as coisas que tem nessa música em específico, tanto para você que tá aqui no YouTube quanto para os alunos do clube. Então, na verdade, o que vai acontecer é eu vou gravar a aula pro clube e aí eu vou editar ela em vários pedacinhos pra cá. Então essa música em específico vai ficar um pouco mais longa do que ela é normalmente. Ou seja, vai demorar uns 3, 4 vídeos pra funcionar. E a música é A Living Human Girl do The Regrets. Isso mesmo? Antes da gente ir pra música, eu quero agradecer a todas essas pessoas lindas, incríveis e maravilhosas que estão aqui com o nome escrito, porque elas fazem parte do clube e elas estão vendo essa música na aula delas. No fim da aula eu vou falar mais do clube, tá? E aí você vai saber realmente como que é uma aula do clube de verdade. Legal. A música é essa daqui, A Living Human Girl, que é o título, e esta aqui é a... como é que é o nome disso? É de uma bandinha que chama The Regrets. É uma bandinha de punkzinho bem levinho, não é tipo... é uma musiquinha gostosinha de ouvir. Eu, pelo menos, gosto. Se você não gostar, desculpa, mas... fazer o quê, né? Nosso gosto musical não compreende todas as pessoas do mundo. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o título da música e a gente já tem matéria no título da música. Meu Deus, sério que a gente tem matéria no título da música? Sim. Se a gente for ver aqui, a gente tem um A é um artigo, certo? A gente usa um artigo antes de um substantivo, ou seja, o A é um denominador de uma coisa. Ou seja, toda vez que a gente usa uma coisa em inglês que dá pra gente contar, tipo girl, a gente consegue contar porque girl é menina, e o A tá aqui junto com o girl, porque a gente precisa dele pro girl não ficar errado. E aí a gente tem essas duas palavras aqui no meio, entre o A e entre o girl. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas duas palavras são características do girl. Então vamos descobrir o que elas querem dizer, tá? Bom, primeiro no A é um ou uma, certo? Yep. Ups. A, uma. Daí, depois do A, a gente tinha o living. O living vem do verbo to live, passado é lived. Isso daqui é morar ou viver, certo? Certo? Certo. Só que não tá escrito live lá na música, né? O que tá escrito na música? Tem um pelo de gato no meu nariz, desculpa. Eu tô tentando tirar, mas não tô conseguindo não. Então, peraí, o live é um verbo e ele quer dizer morar ou viver. Aqui a gente tem esse ing. ING nem sempre é gerúndio, certo? A gente já sabe disso, a gente já viu isso aqui no clube, a gente já viu isso também aqui no canal do YouTube. A gente já viu isso em todos os lugares, porque isso é uma coisa que eu considero extremamente importante, então eu faço questão de sempre falar. Só que o que acontece aqui? Vamos fazer aquele recapitula básico, porque quando eu pego uma ação, quando eu pego um verbo e adiciono ING, eu preciso ver o que tá vindo antes dele. Se eu não tiver um to be vindo antes dele e interagindo com a ação, eu não vou olhar para esse NG como sendo a terminação NDO. Eu vou olhar para esse NG como sendo a transformação de uma ação em uma coisa. Então, peraí, se transforma uma coisa em uma ação... transforma a ação em coisa. Para quem gosta de gramática, quando a gente coloca o ing sem o to be, a gente transforma um verbo em um substantivo. Basicamente isso. Só que aí o que acontece? Eu não vou me aprofundar nisso, porque eu já falei isso, você já viu isso. Só lembra que transforma em coisa. Se você tiver dúvida com isso, você me manda uma mensagem no Slack ou me deixa um comentário aqui no rolê aqui no YouTube ou procura o vídeo que tá explicando isso no YouTube. Para os alunos do clube, eu vou deixar esse vídeo marcado, se eu fiz ele, porque agora eu tô me perguntando se eu fiz ele ou não. Mas enfim, se eu tiver feito ele, ele vai estar lá linkado para você, do jeito que sempre é. E... tá,
Mas você falou pra mim, Jo, que esse living era característica do girl. Você acabou de falar que esse ing transforma uma ação em coisa. Uma coisa pode ser uma característica de alguma outra coisa? Sim, bem-vindo ao inglês. Tudo pode ser tudo em inglês. É uma língua que permite muitas dessas coisas. Então, como eu posso usar uma coisa como uma característica? É isso aqui que está acontecendo. Então peraí. Human é humano, certo? Eu não vou escrever o human lá pra você, porque é só você colocar um O aqui e é parecido o suficiente com português, eu não vou duvidar da sua capacidade intelectual. Só que vamos dar uma olhada nesse living aqui. Esse living eu vou traduzir como viva. Viva, não viva que eu falo normalmente, viva como não morta, tá? E por quê? Porque é uma garota humana viva. Esse é o título da música, Uma Garota Humana Viva. Porque faz todo aquele rolê para esse living virar a característica da garota. Então eu preciso pegar o verbo, transformar o verbo num substantivo, daí transformar o substantivo num adjetivo por colocar ele na posição que ele tá na frase. Beleza? Beleza. Então vamos à nossa música. I've got pimples on my face and grease in my hair. Aliás, se você não ouviu a música ainda, eu sugiro que você pause agora e vá ouvir a música. Ela tá linkada, tá bom? Vai lá ouvir a música, ela é super legal. Eu, pelo menos, acho maravilhosa. E me falaram que o clipe é super bonitinho. Então, também aproveita e assiste o clipe que ele vai ajudar a entender a música. Vamos entender isso daqui. A gente tem I, a gente sabe o que I é. E a gente tem esse I've got. O que acontece com esse got? Vamos entender isso de fato, porque isso é um troço que aparece sempre na nossa vida, tipo, sempre mesmo. Só que ele não é difícil, nem um pouco difícil, juro pra você, porque quando a gente usar o have ou o has com o got ou o gotten, tanto faz, tá? O normal é o got, tá? Nesse caso, mas você poderia usar o gotten se você quisesse, não ia ter diferença nenhuma. Toda vez que a gente vê isso sendo usado aqui, a gente vai falar que é igual a ter. E eu vou te explicar por que isso é igual a ter, por razões de... Eu não só te falo o que quer dizer, eu te falo os porquês de todas as coisas, não é mesmo? Então, o que acontece aqui? Esses moços, eles... tem o sentido dele, certo? Então, aqui se a gente for ver, a gente tem um present perfect, que junta presente com passado, aula 3 do club, e tem essa aula disponível no YouTube também, e além da aula 3, tem uma outra aula de present perfect super completa. Então, a gente tem o present perfect aqui, que junta o presente com o passado, certo? E vamos pegar o sentido do get, porque o que pega aqui, na real, é o sentido do get, não é o sentido do present perfect. Porque o que acontece com o get? O get mostra pra gente transição, certo? Já fiz vídeo falando sobre get, ele também vai estar linkado aqui. Eu preciso começar a anotar essas coisas que eu preciso colocar aqui pra você, tá? Não era isso. Notepad, isso. Aí a gente vai colocar aqui vídeo do get. E qual que era o vídeo que eu tinha falado antes? Present perfect. E qual que era o vídeo que eu tinha falado antes do ing? Seem to be. Viva! Que bom que eu lembrei de todos. Então, enfim. Falando um pouquinho do get, eu não vou me aprofundar muito no get, porque eu já falei do get, o vídeo tá ali bonitinho, se você quiser ver o get a fundo, assiste aquele vídeo, ele vai super te ajudar. O get, ele mostra a ideia de mudança, de transição de status. O get dá essa pegada pra gente. Uma dessas coisas que ele representa é quando a gente obtém alguma coisa, quando a gente descola alguma coisa, quando a gente pega alguma coisa, quando a gente... não tinha aquela coisa, a gente passou até aquela coisa. E ele fala isso de uma forma extremamente ampla, porque eu só falo, tenho isso agora, não tinha antes. É isso que ele fala. Posso ter comprado? Posso. Posso ter roubado? Posso. Posso ter feito de qualquer jeito? Posso. Não importa, o que importa é que eu tô focando que eu tenho aquela coisa comigo. E aí pensa comigo, se eu tenho aquela coisa comigo no passado e eu continuo tendo essa coisa comigo no presente, eu tenho essa coisa. Então, toda vez, literalmente toda vez que você vê isso daqui, toda vez que você vê esse troço aqui que tá de azul, é necessariamente... Como é que é o nome disso? Necessariamente o quê? O ter. Sempre vai ser o ter, beleza? Então, aqui a gente tem um eu tenho. E a gente tem pimples. Pimples é uma palavra bem legal. Vamos ver o que é pimple. Olha, isso aqui é o que tava na minha aula de antes. Pimple. Vamos ver o que é pimple.
Descobrimos o que é pimple. Pimple é exatamente o que você achou. Espinha. Pimple é espinha. Espinha de acne. Acne é acne, tá? Mesmo nome, mesma pronúncia. Mentira, acne seria a pronúncia, acne. Mas pimple tá mais pra essa daqui, ou essas aqui. E isso daqui tá mais pra acne, tá? Então, só pra ficar claro. E é isso aí. Então, I've got pimples. Eu tenho espinhas on, em, certo? Esse on aqui da ideia de em. Opa, a gente trocou a ordem das coisas, não é mesmo? On é em com a ideia de na superfície. Não importa que superfície seja, se tá na superfície tá on. Então, eu tenho espinhas em my, a gente sabe que é meu, face, chuta o que é face. Face, cara, isso mesmo, chutou certo, se você chutou. Se você não chutou, tô sendo feliz aqui sozinha. Então, face é rosto, face, cara. E a palavra que você quiser achar para português para isso. Então, a gente tem aqui, eu tenho espinhas em minha cara, em meu rosto. Ah, legal. Vamos ver o que é grease? Vamos ver o que é grease. Essa música é meio nojenta, tá? Só pra avisar. Grease é um filme, claro que é um filme. E por que esse filme chama Grease? Por causa do cabelo dos caras. Por quê? Porque antigamente a galera usava uns produtos bizarros pro cabelo. E aí eles chamavam esses produtos de grease. Mas, se a gente for ver grease de fato, grease é isso aqui, ó. Ou isso aqui, ó. Ou isso aqui, ó. Ou isso aqui, ó. Porque qual que é a ideia de grease? A ideia de grease é uma coisa que é grudenta e esfregante ao mesmo tempo. Como gordura, como óleo, como graxa. Então, pode ser qualquer um desses caras. Eu vou escrever aqui gordura, óleo, graxa, que eu não sei como é que escreve. Graxa com X ou com CH? Não sei, vou perguntar pro Google. Eu realmente não sei, não tô brincando não. Ah, parece ser com X. Não sei, vamos ver. É com X, tá. Eu não sei português, gente. Quando eu falo que eu não sei português, eu não tô sendo fofinho. Eu realmente não sei português. Então, grease. Gordura, óleo, graxa, essas coisas que são, ao mesmo tempo que elas grudam no lugar que elas ficam, elas fazem todo o resto escorregar, tá? E o nome do produto que a galera usava antigamente, por causa do aspecto que ele dava, era grease. Divertido. Então é por isso? É por isso. Então eu tenho espinhas no meu rosto e grease, graxa, em my, meu hair. Adivinha o que é hair? Adivinha? Hair, cabelo. Isso mesmo. Então a gente tem aqui hair, que é cabelo. E aí? Muito bom. Voltando aqui. Então, a gente tem a nossa primeira frase aqui. Eu tenho espinhas em meu rosto e gordura no meu cabelo e óleo no meu cabelo. A gente usa o quê com o cabelo? A gente usa óleo, né? Então isso daqui é, tipo, basicamente óleo no meu cabelo. E o que ela tá querendo dizer que eu tenho espinhas no meu rosto e óleo no meu cabelo? Ela tá querendo dizer que ela tem o cabelo oleoso. Então você viu como ficou diferente? Ela não usou exatamente a mesma estrutura do português, mas ela passou a mesma ideia. Ah, tá. Legal. Vamos ver o que é prickly. Vamos ver o que é prickly. Porque a gente precisa estar vendo essas coisas tudo. Aí que é prickly. Coloquei aqui prickly. A gente tem o quê? A gente tem vários cactos. Que mais? Uma flor, uma fruta estranha. E ela parece um pouco com cacto, né? Aí a gente tem aqui mais cactos e mais cactos e mais cactos e mais cactos e mais cactos. Meu Deus, vamos descobrir o que é prickly jogando no dicionário. Vamos lá, vamos jogar no dicionário, menino, aqui pra gente descobrir. Vai, menino.
O menino tá meio lerdo. Prickly. Cheio ou armado com prickles. Cheio de pontos de problema. Vamos ver o que é um prickle, então. Um prickle é uma ponta pontuda. Literalmente uma ponta pontuda. É exatamente isso. Ou seja, o prinkle do prickly é a característica dessa... Ai, você não tá vendo isso, né? Peraí. Esqueci que esse moço aqui tá fazendo isso aqui agora, daí eu tenho que fazer assim pra você ver, porque eu tô em cima. Então, essas estruturas aqui, elas fazem com que o cacto fique prickly. Então é como se ela tivesse espinho na perna. Mas ela não tá falando de espinho, do que cresce na perna e fica com a textura ruim. Só aí, pelo. Ou seja, o que ela tá falando aqui? Porque leg é perna, ok? Vamos anotar aqui então. Leg, perna. E esse prickly aqui, ele vai ser a textura que a pele tem quando você passa a mão. Sabe que não vai ser aquela pele macia, vai ser aquela pele... Eu não sei como é que fala isso em português. Mas essa pele aí. Eu vou jogar no dicionário de tradução porque eu realmente não sei como é isso em português. Tipo, mesmo, não é brincadeira não. Não. Nenhuma dessas traduções dá a ideia do que ela quis dizer aqui na música. Então, tipo, Joana, traduziria isso como pernas peludas, por mais que não seja isso que ela escreveu. Eu sei que aparentemente é isso que ela quis dizer. Ou, sei lá, que a textura da perna é ruim porque os pelos ficam crescendo, daí fica parecendo uma lixinha. Não sei se você já passou por isso, mas é meio zoado, não gosto muito não. Então, eu vou traduzir aqui como espinhoso, tá? Vai ser o que vai estar sendo no prickly. Prickly, espinhoso. Nós. Voltando ali na música. E pernas ruins de mexer. Aí a gente tem aqui um go ahead. Go ahead é uma expressão que a gente junta o go, que o passado é went, e o passado participio é gone, e ele quer dizer ir. Daí, a gente tem o go, e logo depois do go a gente tem ahead. Ahead é em frente. Então se eu falo go ahead, eu tô falando o quê? Vá em frente. Por quê? Porque eu tenho aqui um verbo que tá sozinho, e neste caso, esse verbo que tá sozinho é o imperativo, que eu não lembro se eu já falei no clube, mas eu sei que já tem uma aula disso no YouTube. O imperativo, como é que ele funciona? A gente não precisa colocar a pessoa antes da ação, porque é óbvio que a ação é para ser feita pela pessoa com a qual eu tô falando. Então é por isso que não tem a pessoa? É por isso que, por exemplo, eu sempre falo listen to the song before class. Ouve a música antes da aula. Porque eu tô falando com você, você sabe que é pra você. Eu não preciso colocar o você aqui. Mas o você tá implícito. Então, não é que o verbo tá sozinho, é que as pessoas começaram a parar de falar o você e aí virou a estrutura que as pessoas usam normalmente. Bem-vindo a línguas, é assim que elas funcionam. Então, esse go ahead aqui seria um vai em frente, certo? Porque eu tô dando uma ordem. Vai em frente, and, e, daí a gente tem stare. Vamos falar de stare. Stare, passado é stared. Isso daqui quer dizer encarar ou olhar fixamente. Enquanto eu escrevo olhar fixamente, eu vou tomar um gole aqui da minha coca. Porque, mano, tá calor hoje. Espero que não esteja tão quente quanto tá hoje no dia que você estiver assistindo a aula, porque ninguém merece esse calor, não. Então, stare pode ser encarar ou olhar fixamente. Ou seja, sabe quando você fica assim, ó? Porque a ideia do stare é trazer desconforto.
Ou seja, se alguém fala alguma coisa com stare, a pessoa tá falando que a forma que aquela pessoa tá olhando tá sendo extremamente desconfortável. E essa é a diferença do stare pro look. O look é o olhar, o passado é looked. Só que quando a gente usa o look, a gente não coloca o desconforto. Ele não tá implícito aqui. No stare ele tá implícito. Stare ele tá implícito. Deixa eu escrever aqui o desconforto. Desconforto. E toda vez que eu escrevo essa palavra, eu, por alguma razão do mundo, me perco sempre, porque em inglês isso daqui seria com M. Porque a regra de M antes de P e B não existe em português, ela existe em inglês. Quer dizer, ela existe em português, mas ela não existe em inglês. Tanto que conforto é escrito com M, comfort. Então, se eu fosse falar desconforto, eu falaria discomfort. E aí, como as palavras são super parecidas. Acontece. Peraí, tá certo isso que eu falei? Tá certo isso que eu falei. Por que eu duvido das coisas que eu falo? Eu sei as coisas que eu falo. Tá certo, sempre tá certo. Mas enfim. Então, vai em frente, mano. Fica olhando, sabe? Porque a ideia desse stare aqui é tipo, fica olhando aí, tá bom. Tipo, por exemplo, vocês acham que eu não chamo atenção quando eu saio na rua com esse cabelo bizarro que eu tenho? Claro que eu chamo. Aí o que eu penso? Fica olhando aí, mano. Tá super de boa. Go ahead and stare. É isso que eu penso. Mentira, na verdade eu nem me preocupo. Então aí a gente tem aqui um and. E por que tá esse and aqui? Vamos falar dele. Ele vem do and? Não, ele vem do a. Mas por que ele vem do a? Porque o que acontece? Essa palavra aqui tá começando com som de vogal. Essa palavra aqui, ela é sempre cagada a pronúncia dela. Então, o que acontece com esse cara? Esse cara aqui, ele vai ser pronunciado de uma forma muito parecida com essa vogal. E aí eu não vou conseguir saber se a pessoa gaguejou ou se a pessoa falou um. E aí, a gente coloca o N por causa do som da vogal. Tem aula no YouTube falando disso. Vamos colocar isso daqui aqui. N. Tem aula no YouTube falando disso. E eu acho que talvez eu já tenha falado isso aqui no clube. Porque eu me lembro, mas eu não tenho certeza não. Então, foi mal. Então, aqui a gente tem N e a gente tem S. Esse S é com som de S, tá? E S, do jeitinho que tá escrito ali, quer dizer bunda. Bunda / bumbum. Ou o nome que você quiser dar, porque as pessoas têm probleminha de falar bunda. E se você for uma dessas pessoas, dê o nome que você quiser. A bunda é sua. Tá, desculpa. Daí a gente tem o S, que é a bunda. Ou bumbum. Vou começar a falar bumbum na aula, tá? A gente tem o S, que é o bumbum. E a gente tem full. Full é cheio. Legal. Então, a gente tem um bumbum cheio of. É de. E aí a gente tem stretch e marks. Essas duas palavras estão juntas, tá? A gente tá falando stretch marks, mas eu quero te falar a ideia de cada uma separada pra você entender por que o negócio que chama stretch marks chama stretch mark. Então vamos entender primeiro stretch. A gente tem stretch e o passado stretched, e eu ensinei isso na aula de ontem. Louca, né? Stretch, stretched. E isso daqui eu vou até mostrar aqui, porque eu vou mostrar com gatos, tá? Vai, amigo. Ok. Então, stretch. Eu vou colocar cat. Ok. Olha só. Ai, que gostoso esse gato. Ai, você não tá vendo, né, saco? Olha só que gostoso esse gato. Esse gato aqui também tá stretching. Essa pessoa aqui também tá stretching. E vamos ver se a gente acha mais alguém. Esse gato aqui tá stretching. Esse gato aqui também tá stretching. Esse gato aqui também estaria stretching. Nossa, que arte feia. Nossa, parece um pouco a Floyd esse gato. Ou seja, a ideia de stretch é a ideia de alongar, esticar. Alongar, esticar. Daí a gente tem marks. Mark pode ser tanto marca quanto Marcos, o nome, ok?
E nota. Nota é tipo de prova. Nossa, tudo isso, tudo isso. Então, peraí. Stretch mark vai ser uma marca de esticar. O que será que é uma marca de esticar? Vamos descobrir o que é essa marca de esticar aí no rolê aqui. Então, vou escrever aqui stretch e logo depois stretch. Olha, o Google já sabe o que é marks. Então, vamos ver o que é marks. Isso aí. Isso é stretch mark. Stretch mark é estria. Porque é a marca de quando a sua pele estica. Ah, que bonitinho! Ou seja, stretch mark, estria. Estria. Todo mundo tem, tá? Não tem problema ter stretch mark, tá? Todo mundo tem. Faz parte. Então, aqui ela tá falando um bumbum cheio de estrias. Olha só, minha menina, é tão normal, todo mundo tem, ó, que tá até na música o rolê. E aí a gente tem little. Little é pouco ou pequeno. E aí depois a gente tem boobs. Boobs é gíria, ok? Pra peito. É gíria, tá bom? Então presta atenção se você for falar isso pra alguém. Na verdade seria peitos. Peitos femininos, tá? E tal. Se você não tiver numa situação que você pode usar gíria, não usa boobs, usa breasts. Breast, mais de breasts, ok? Então, breast é peito, sem ser gíria, o jeito certo de falar, ok? Beleza? Fique esperto com isso. Então, um bumbum cheio de estrias e peitos pequenos. Então, peraí, ela tá falando aqui que ela tem um monte de problema. Tá legal, vamos continuar aqui. Daí a gente tem a nice full belly that's filled with food. Vamos lá, vamos ver o que é belly primeiro, porque ó, o A tá aqui, eu tenho duas palavras aqui, que eu reconheço essas duas palavras sendo características, porque o nice, o que é o nice? Nice é legal. Legal, bom. O nice, na verdade, em inglês, ele é o adjetivo mais genérico para uma coisa legal da hora. Você pode usar nice para qualquer coisa legal e vai dar certo, porque ele é super genérico, ponto. Ups, desculpa. E a gente tem full, eu já escrevi aqui, que é cheio, certo? Ups, é que eu fiz isso com o mouse. Full é cheio. E então eu tenho a nice, full, ou seja, eu tenho uma, sei lá o que, cheia e legal. Vamos ver o que é belly, então. Vamos descobrir o que é belly. Isso aí que é belly. O que é belly? Barriga. Belly. Barriga. Nós. Então, belly é a barriga. A nice full belly, uma barriga cheia e legal. Ou seja, uma barriga daorinha, né? Ou seja, eu tenho realmente barriga. É isso que ela tá falando, ela tem barriga. Ou seja, ela tá descrevendo todos os problemas do corpo dela. Olha só que revolução. É difícil. O padrão de beleza que todo mundo quer para as outras pessoas é horrível. Credo. Tá. A gente tem esse that. Esse that aqui tá sendo que. Daí essa vírguladora e esse S é o quê? Nesse caso é o to be. That is, que é ou está. Daí a gente tem filled. Filled vem do verbo to fill, que a gente vai descobrir agora o que ele é. O que é fill? É o que tá acontecendo nesse caso aqui. O que é isso daqui? Tá filling o copo. Então fill é encher, sim, encher, e ou preencher. Porque se você preenche, você enche de informação, certo? Tá, da hora. Então a gente tem fill, passado, filled. E presta atenção para não confundir o fill com o feel. Feel, som de vogal longo, feel, fill, som de vogal curto, feel. Feel, passado felt. Esse cara aqui é o sentir.
Então toma cuidado para não confundir os dois, porque a gente brasileiro tendencia a pronunciar o fel como o feel, e aí as duas pronúncias ficam erradas. Sentir e feel é encher ou encher ou preencher. Nós. Muito, muito bom. Voltemos para cá. Ou seja, uma barriga cheia e da hora. Da hora, gostei. Vou traduzir como da hora. Uma barriga cheia e da hora que está filled, que é cheia, with é com e food é comida. Ou seja, uma barriga daorinha cheinha de comida. Bom quando a barriga tá cheia de comida. Eu gosto. Tudo bem. Então, é isso daí que a gente tem aqui na primeira estrofe. Vamos pra próxima. Daí a gente tem aqui sometimes. Sometimes, tudo junto, é às vezes. Sometimes. Às vezes. A gente tem aqui sometimes, a gente tem o am. Am a gente sabe que é eu sou, eu estou. E aí a gente tem pretty. Vamos ver o que o moço Google chama de pretty aqui. Isso aí, todo mundo aí é pretty pro padrão do mundo. Porque qual que é a ideia do pretty? A ideia do pretty é a ideia de bonito. Que divertido. Super. Então a gente tem aqui, às vezes, eu sou, eu estou bonita, certo? E às vezes eu não estou. Então aqui é eu estou. Então, às vezes eu tô bonita e às vezes eu não tô. Porque, mano, todo mundo é assim. Menos eu que nunca tô bonita. Eu tô sempre feia. Mas até aí, né, escolha minha. Então, vamos pra essa outra parte aqui. Daí a gente tem esse so é então. Então. Daí a gente tem aqui um let's. Vamos falar do let's? Quero falar do let's. O let's, desse jeitinho que ele tá aqui, a gente pode traduzir como vamos. E por que eu tô colocando entre aspas esse vamos? Vamos entender de onde que o let's vem. Porque, se liga só, o let's, ele vem do verbo to let, que o passado é let, e isso daqui quer dizer deixar ou permitir. Beleza, isso tá ok? Tá. E que raios é o vírgula voadora S? Que raios é isso daqui nesse contexto? Esse cara aqui tá sendo us. Quem que é o us? O us é o nós, é a versão do we de quando ele não tá fazendo a ação. Então peraí, se eu falo let's, eu tô falando pra você, eu tô juntando aqui, na verdade, além disso, o imperativo aqui. Lembra do imperativo que a gente não precisa colocar a pessoa, porque já sabe-se que é a pessoa com a qual a gente tá falando. Então, a gente tem aqui, esse let, eu tô falando pra você nos permitir fazer alguma coisa. Se eu viro pra você e falo, nos permita fazer tal coisa, o que eu tô fazendo? Eu tô te convidando pra fazer essa coisa. Eu tô falando o que em português? Eu tô falando vamos. Fez sentido isso daí? Então isso é o let's. Então a gente tem aqui o let's, daí a gente tem o take. Take é pegar, levar ou tomar. Passado é took. E o particípio é taken. Pegar, levar, tomar. Viva. Então, take é pegar, levar ou tomar. Então, peraí. Então, vamos pegar, levar ou tomar. É um ou uma. Daí a gente tem listen. Presta atenção na pronúncia. A gente não pronuncia o T do listen. Listen. E listen é o verbo para escutar. Então, a gente tem listen, o passado, listened. Escutar. Ou seja, então isso daqui seria, então, vamos dar uma ouvida? Aí a gente tem aqui um hit com o me. Hit. Vamos falar de hit.
A gente tem hit, o passado de hit é hit. E hit é bater, golpear. Mas, Jo, e esses troços de top hits, por que chama hit? Porque, o bagulho fica lá batendo no rádio o tempo todo, por isso que vira hit. Porque o bagulho fica lá martelando na sua cabeça, fica batendo em você o tempo todo, você não consegue se livrar daquilo. Tipo, eu com a Marvel e a DC, os heróizinhos aí, eu não gosto de heróizinho, e está na moda heróizinho agora, então é um saco, porque ele fica hitting me com os heróizinhos o tempo todo. Aí eu tenho que falar dos heróizinhos com os meus alunos e eu nunca sei o que falar. Daí eu virei e falou, né? Legal. É o que acontece. Então, a ideia desse hit aqui é tipo, hit me. Na verdade, isso daqui inteiro é uma expressão. Eu vou ensinar isso bonitinho pra você, mas a gente vai entender palavra por palavra pra gente entender a ideia por trás, pra daí a gente entender da onde eu tirei a tradução que eu vou te dar pra isso daqui. Então, a gente tem hit, me, with, que é com, your é seu, daí a gente tem best. Best é melhor. Eu vou terminar aqui o vocabulário nesse pedaço, tá? Porque não tem... Quer dizer, tem aqui uma coisinha só, mas eu acho que... Não sei quanto tempo a gente tá de aula. Talvez dê tempo da gente chegar aqui, talvez não dê. Não sei. Vamos ver. Se der tempo, mas aí eu acho que já vou ter matado aqui esse espaço que eu tenho. Então, tá tudo bem. Vamos falar do best. Best é melhor. Daí a gente tem shot. Shot, do jeitinho que tá lá, pode ser tiro, tentativa, foto e mais um monte de coisa. Porque essa é a ideia de shot. A ideia de shot é que você fez aquilo uma vez. Acabou. Ou seja, um tiro, você consegue voltar o tiro? Não. Uma tentativa, você consegue voltar a tentativa? Não. Uma foto, você consegue voltar a foto? Dependendo do contexto, você até consegue, mas não. Teoricamente, não. Você não vai tirar uma foto idêntica à outra, nunca. Dá sim. Conta pra ninguém não, mas dá. Então a ideia de shot é porque assim, isso serve pra foto porque antigamente não era digital. Então uma vez que você apertou o botão e você expôs o filme, você tinha uma única tentativa de fazer aquela foto, por isso que foi usado pra foto. Ou seja, mais uma das palavras que não faz sentido hoje por causa da evolução tecnológica, como várias e várias outras. E como a palavra do dia de hoje, que foi ride. Hoje é dia 18/9, então se você quiser ver isso daí, vê lá nos highlights do Instagram, que tá guardadinho lá, tá? Se você não tá vendo isso no dia, que provavelmente você não tá. Então, o best aqui é melhor e o shot aqui vai ser a tentativa. Então, tipo, me joga a sua melhor tentativa, me fala a sua melhor ideia. Tipo, às vezes eu tô bonitinha, às vezes eu não tô. Então, vamos ouvir o que você tem pra falar. Vai, me dá seu melhor argumento. Conta pra mim, qual que é a sua ideia? Vai, a melhor que você puder. Vai, tenta quebrar o meu argumento. É basicamente isso que a menina tá falando aí. Porque ela tá falando, me golpeie com sua melhor tentativa. Ou seja, qual é o seu melhor argumento pra você mudar o meu ponto de vista com relação ao meu próprio corpo. É basicamente isso que ela tá falando com essa frase, beleza? Então, vamos lá, que aqui a gente tem mais coisas. Eu concordo com a primeira parte dessa frase, com a segunda não. Porque a gente sabe que I sou eu, don't é a negativa, é não. E a gente tem exercise, chuta o que é exercise. Exercise, o passado é exercised, presta atenção na pronúncia, exercise, exercised. Isso daqui é exercitar. Tá certa a escrita disso? Em inglês tá, em português eu não sei, eu só segui aqui o inglês porque eu acho que é o mesmo radical. Então, exercise é exercitar, então aqui ela tá falando, eu não me exercito, eu não faço atividade física. E é fato, eu também não faço não. Daí a gente tem um and, e, I don't, eu não. Daí a gente tem read, read. O passado é read, escreve do mesmo jeito, mas fala diferente. É ler. E aí, depois de lá, a gente tem book,
Book é livro. The books on the table. Isso era bem da minha época de inglês. Isso ainda é normal hoje? Depois você me conta se isso é normal, porque eu não sei não. I don't read books. Eu não leio livros. Então, a gente tem aqui, eu não me exercito e eu não leio livros. Ah, ok. Cada um com sua vida, não é mesmo? E é exatamente isso que ela tá falando aqui. Essa música é tão maravilhosa, eu gosto dessa música. Daí a gente tem um so, que é então. A gente tem if. A gente já viu if, mas eu vou lembrar, gente, porque é uma palavra que todo mundo esquece sempre. If é se. Então, se você want, a gente lembra aqui que é want. Se a gente não lembra, a gente vai lembrar agora, porque want, o passado é wanted. Isso daqui é querer. Então, se você quer, daí a gente tem criticize. Chuta o que é criticize, você vai acertar. É isso mesmo, é criticar. Eu nem sei se você falou isso, mas eu acho muito legal fazer isso. Criticize. Passado é criticized. Isso daqui é criticar. Oi, tá bom. Então, se você quer criticar mim, ou seja, se você quiser me criticar... Ah, o que aconteceu aqui? Você viu que eu mudei o quer para quiser? Porque no português existe essa mudança, mas no inglês não existe não. Tá vendo? No inglês tá igualzinho. Ah, tá. E aí que a gente tem um go ahead, a gente já tinha um go ahead aqui, não teve? Aqui, ó. Go ahead de novo. Go ahead de novo. Ah, tá. Então go ahead é o que mesmo? O que é go ahead? É? Go ahead é em frente? Vai em frente. Isso. Vai em frente. Daí a gente tem aqui take a look. Nossa, todas essas palavras já estão escritas aqui. Cadê o take? Cadê o take? Cadê o take? Cadê o take? Eu escrevi o take aqui. Cadê o take? Aqui. O take. Pegar, levar ou tomar, certo? Take, uma. Daí a gente tem look, que eu já escrevi aqui também. Olhar. Ou seja, se eu falo a look, eu tô falando uma olhada. Uma olhada. Ah, então, take a look seria pega uma olhada. Leve uma olhada, tome uma olhada. Ou seja, take a look, pra gente em português é dar uma olhada. Ah, que legal, dar uma olhada. Parece que tá falando dar uma olhada. Qual que era? Take a look, take a look, take a look. Dê uma olhada. Dá uma olhada, uma olhada, uma olhada. E depois a gente fica reclamando dos gringos, né? Uma olhada, uma olhada. A gente comeu esse aqui inteiro. Uma olhada. Me deu uma olhada. Olha só, é verdade. Cadê o A? Sumiu o A. Nossa, e a gente não percebe, né? Não. E aí é por isso que parece que tá todo mundo falando rápido. Porque a gente não percebe quando a gente faz isso na nossa própria língua. Então, se você quiser me criticar, vai em frente. Dá uma olhada. Tô aqui de boaço. Fica à vontade. E vamos falar do bossy. Nice. Queria falar disso hoje. Vai dar tempo de falar disso direito? Vai, nós. Então, nossa, na verdade a gente tem muita coisa aqui nessa frase. Tá na hora de abrir uma página nova. Vamos abrir uma página nova. E eu tô vendo que a luz ficou estranha, diferente agora que mudou a luz lá de fora. Então eu vou acender a luz daqui, tá? É que eu acendo a luz daqui embaixo da mesa, então não preciso nem parar a aula, fica aí. Oi. Voltou. Agora tem luz. Tá. Eu ia falar... Ah, tá. Vou abrir uma página nova, então já vou salvar essa. Classes. Sobe, amigo. Brainstorm Club. 25. JPEG. E a Living... Vou colocar as BSC Class 25 Part 1. Yay! Agora a gente cria um layer novo de cor sólida. Aí a gente cria um outro layer em cima e pronto, nós temos uma... Como é que é o nome disso? Lousa nova. Então vamos falar
desse I am not being, porque isso é bem interessante. Pelo menos pra mim, eu acho isso maravilhoso. Porque quando eu aprendi isso, eu falei, agora isso faz sentido. Por quê? Vou contar a história inteira. Eu aprendi isso faz tempo, muito tempo. E eu aprendi isso logo depois que eu aprendi o verbo to be. Ou seja, eu tava na segunda, terceira série por aí. Eu tive inglês na escola super cedo. Na verdade, eu tive inglês na escola desde sempre. Eu nunca não tive inglês na escola. Nossa, meus pais me colocaram numa escola boa, aparentemente. Mas enfim. Tava lá na escola, aprendi o verbo to be, porque, né, isso que a gente faz na escola, a gente aprende o verbo to be. E aí eu lembro que eu fiquei bizarramente rolou um estranhamento aqui na minha cabeça, porque o to be é o ser e o estar. E na minha cabeça, na época, o ser e o estar não poderiam ser uma palavra só, porque elas são duas palavras super parecidas, mas que tem algumas diferenças. Então, como que usa uma palavra só pra ela? E como que eu falo que, tipo, sei lá, numa coisa assim, ó, eu sempre falo, eu sou pobre. I'm poor. Numa frase dessa, como que eu sei se eu tô falando que eu sou ou se eu estou? Esse era o troço que me encafifava loucamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu consigo não saber esse cara se eu não tiver um contexto. Eu sempre vou precisar de um contexto porque a língua sempre tem contexto. Tá, legal. Então, além do contexto te falar, normalmente, se você quiser ter a diferenciação real, você pode colocar um período de tempo aqui. Hoje, esse mês, esses últimos tempos. Mentira, se fosse esses últimos tempos, aqui a gente precisaria trocar para present perfect. Então, qual que é o esquema? Aqui a gente tem a ideia estática, certo? Estático. Eu não tenho nenhuma ideia de movimento, nenhuma ideia de continuidade, concorda? Estático. Certo? Legal. Se eu tenho essa ideia estática, eu posso dar a ideia dinâmica, a ideia de movimento, certo? Certo. Então, é por isso que a gente tem essa estrutura aqui, que é o to be mais o to be mais ing. O to be pode? Que legal! Então, qual que é a ideia? Então, por exemplo, eu posso falar alguma coisa assim. Normalmente, eu sou uma pessoa muito legal. Mas hoje eu tô muito irritante. Eu tô irritando todo mundo. E aí, alguém vira pra mim e fala... Mentira, isso não tá acontecendo hoje. Mas já aconteceu várias vezes. Principalmente a minha irmã falando isso pra mim. Vira pra mim e fala... Nossa, como você tá irritante hoje. Quando a gente fala esse... Como você tá irritante hoje... O que a gente tá falando? A gente tá falando que você não tem esse status, mas hoje você tá assim. E como que eu vou dar essa ideia em inglês? Usando essa estrutura do to be mais o to be mais o ing. Então, como é que vai funcionar? Quando a gente usa o to be mais o ing, a gente vai sempre colocar o to be, o verbo ing, do tipo, por exemplo, sei lá, eu tô bebendo coca. E vai ser isso que eu vou escrever enquanto eu estiver bebendo. I'm drinking Coke, certo? Eu tô bebendo Coca. Então, a gente tem aqui o primeiro to be. Aí, a gente tem aqui o drink com o ing, que, no nosso caso, é equivalente a esse pedaço. Tá. Então, peraí. O que aconteceu aqui? Eu peguei o verbo normal, eu peguei o to drink e coloquei ele na forma normal dele sem o to. Que aí ele vira drink. Qual que é isso do to be? Pegar a forma normal dele sem o to vai ser o be. Então, peraí, eu vou colocar o be mais ing. E aí eu vou ter to be mais o being. To be being. Então, isso daqui, em português, é equivalente ao estar sendo. O sendo é o being e o to be é o estar. Então vamos ver aqui. Eu não estou sendo. Eu não tô sendo. Ou seja, eu tô descrevendo uma característica que não é
normal pra mim, é uma característica que ela vai passar, certo? Então, tipo, eu posso falar alguma coisa assim, I'm being, nesse caso aqui do I'm poor, do eu sou pobre, se eu quisesse falar que eu estou pobre no momento, eu falaria I'm being poor. Faz sentido isso daí? Porque eu tô dando a ideia da transição, certo? Porque quando a gente usa o presente contínuo, quando a gente usa o to be mais o ing, a gente mostra uma coisa que está acontecendo no momento, que é o caso disso daqui. Beleza? Nice. Então, aí logo depois a gente tem um bossy. Vamos falar desse bossy, porque ele tá bem do interessante no meu ponto de vista. O bossy, na verdade, ele vem do boss. Boss é chefe. E eu vou contar uma história rapidinho pra você. O boss é chefe e em escolas de inglês é comum chamar o dono ou o coordenador da escola de boss. E às vezes as pessoas falam boss mesmo falando em português. Uma das coisas que eu mais ouvia e eu virava, gente, não pode falar isso, que feio, era tipo... na última escola que eu trabalhei, a dona da escola era uma mulher. Daí era sempre, a boss tá aí? Mas eu falo, gente, não pode chamar chefe assim, que feio. Mas enfim, tá, só queria contar a história porque eu sou idiota. Tá, então, boss é chefe. E chefe, se a gente for ver, é uma palavra que tá representando uma coisa, certo? Uma pessoa, uma coisa. Por quê? Formas de gramática de representação de coisas. Só que não é boss que tá escrito aqui. Boss que tá. Não é boss que tá escrito aqui, é bossy. E o que acontece? Em inglês, se eu pego uma coisa, ou seja, se eu pego um substantivo e adiciono y, eu transformo em característica. Tá tirando, Jô? Não. Juro pra você, eu transformo em característica, ou seja, eu transformo em adjetivo. E é isso mesmo. Então, por exemplo, o caso aqui da música. Bossy seria alguém com as características de um chefe. O que um chefe faz? Manda. Ah, então ela tá falando aqui, eu não tô sendo mandona. Então, o bossy aqui, nesse caso, tem a ideia de mandão. Porque o que o chefe faz? O chefe manda. Se eu coloco o Y, eu falo que tem as características daquela coisa, ou seja, mandão. Mas, Jô, dá pra fazer isso com outras coisas? Dá. Por exemplo, ó, eu posso falar que this sauce é molho, ok? Então, este molho is... isso aqui não precisava ter feito, não. Very, muito, watery, aguado. É só colocar o Y? É só colocar o Y. E aparentemente eu tô atrasada pra minha aula. E eu estou atrasada pra minha aula. E eu vou atrasar minha aula porque eu vou terminar a sua. Então, o watery é o aguado. Da hora. Da hora? Da hora. Então, dá pra fazer isso com outras palavras? Dá. Com várias. Basicamente, todas. Que é o que ela fez aqui. Não, aqui. É o que ela fez aqui com o bossy. Então, essa é a ideia do bossy. Então, isso daqui é eu não estou sendo mandona. Daí, a gente tem aqui I'm saying how I feel. É a mesma coisa que a gente tá aqui. Daí, a gente tem basicamente a mesma estrutura, que é a estrutura do presente contínuo. Só que aqui a gente não tem o to be, a gente tem o to say. A gente lembra aqui que to say quer dizer? Say... O passado é said. Isso aqui é dizer. Então, se eu tenho aqui I'm saying, eu tô dizendo. Sorry. Daí a gente tem how. How é como. Daí a gente tem I, que sou eu. E aí a gente tem feel, que a gente já viu. Mentira, que a gente já viu. Que é sentir. O passado de feel é felt. Ele tá na primeira lousa, mas tudo bem.
Feel, felt. Isso aqui é sentir. Tá bom. Então, eu não estou sendo mandona. Eu estou dizendo como eu me sinto. Ah, interessante. Muito, muito, muito interessante. Então, vamos pra cá. And I'm not a bitch for saying what is real. Porque aí rima com feel. Então, e eu não sou ou não estou a bitch. Vamos falar de bitch. Bitch não é palavrão, quer dizer, é palavrão em inglês, mas não seria traduzido como palavrão para o português. Porque bitch é um feminino de dog. Bitch é cadela. Ai, por que virou palavrão? Porque não é da hora chamar uma pessoa de cadela, né? Então a palavra tem uma conotação negativa por causa do uso que as pessoas dão pra ela, não por causa do que o que ela quer dizer. Ah, tá, então é por isso que ninguém fala. É por isso que ninguém fala. Mas ela falou porque, sei lá, acho que essa menina aí tem o quê? 20 e poucos anos, mó novinha, e gente que é mó novinho muda os rolê tudo, porque, dane-se, né? Tipo, então aqui, o que ela tá falando? Eu não sou uma cadela. Daí a gente tem um for, por. Daí a gente tem stating. Vamos falar de stating. Stating vem do verbo to state. Passado stated. Mas eu achei que state era estado, né? Então, é também. Mas state, quando ele vem com a ideia de um verbo, quando ele vem com a ideia de uma ação, ele dá a ideia de dizer, declarar. Outra palavra para dizer? A gente tem várias também. Culpa todos os humanos do mundo. Então, e por que esse state tá com esse NG aqui? Ótima pergunta, né? Porque não tem o to be aí. O to be que tá aqui, ele não tá atuando junto com esse moço. Eu sei que eu tenho o to be aqui, mas ele não tá atuando aqui. E por que eu tenho esse NG? Porque ele tá vindo depois de uma preposição. Simples assim, se você precisar colocar um verbo depois de uma preposição, ele vem com ing. Só que não é só isso. Ele vem com ing por uma razão que a gente só coloca a preposição antes de coisas, então é preciso transformar o verbo numa coisa, e é por isso que a gente coloca o ing, porque a gente faz esse rolezinho aqui, que a gente tem que transformar na coisa. Ah, tá. Então, na real, se a gente for traduzir isso daqui ao pé da letra, a gente teria: eu não sou uma cadela pelo ato de declarar, pelo ato de dizer. Pra gente não faz diferença, pra gente é por declarar ou por dizer. Dá na mesma, ok? Daí, I'm not a bitch for stating, por dizer. Daí a gente tem what. What é o que. E aí a gente tem is, que é ser, estar, ou seja, é ou está. E a gente tem real, que eu me recuso a te falar o que é, porque é literalmente o que está escrito aí, a mesma palavra em português. Inclusive o nome da nossa moeda. Então, e eu não sou uma cadela por dizer o que é real. Interessante. E essa foi a nossa aula. Então, é isso, só que mais e mais e mais vezes. E de verdade, eu acho que vale super a pena o clube. 10 conto no mês só pra ter esse tipo de conteúdo animal, né? Eu acho, pelo menos eu adoraria se eu tivesse aprendendo inglês ainda. Então, é isso que nós temos pra hoje. Se você clicar aqui em cima, você se inscreve no canal. Se você clicar aqui embaixo, você vê o vídeo que o algoritmo do Google acha que você vai gostar. E um beijo e até amanhã.